Agora que a gente já falou sobre a capacidade de limitação dos disjuntores, vamos falar de uma categoria específica de alguns disjuntores, que são os disjuntores limitadores de curto-circuito. Então, qual que é a ideia básica de um disjuntor limitador de curto-circuito? Nós temos um determinado valor de curto-circuito do sistema, ou seja, do ponto de instalação desse disjuntor, e ele vai ter a capacidade de fazer o quê? Após ele, esse valor de curto-circuito vai ter um valor limitado. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, esse disjuntor exemplo, 12,5 amperes, um disjuntor limitador, cujo valor exemplo no barramento, no ponto que ele está instalado, o valor calculado é 30 kA. Esse disjuntor, após os seus contatos de saída, ele vai ter uma corrente de curto-circuito limitada em 7 kA. E para que isso é importante e qual é o impacto, o ganho disso? Imagine, se a gente não tivesse um disjuntor limitador, esses 30 kA aqui seriam transferidos para cá. Ele faria interrupção, normalmente, como ele tem que fazer, suportar 30 kA, ele tem que dar uma suportabilidade acima de 30 kA. Porém, a instalação, os cabos e demais componentes deveriam suportar, devem suportar, se ele não for limitador, os 30 kA originalmente da instalação. Ao passo que ele sendo limitador, que é o caso aqui, que a gente vai ver como é que chegou nesse valor aqui, 7 kA, então apenas 7 kA seria o valor de curto-circuito após o disjuntor, ou seja, toda a instalação poderia ser dimensionada então para 7 kA e não para 30 kA. É isso que está sendo representado aqui, um valor maior de ICC do sistema e depois do disjuntor limitador um valor menor. Ah, mas como que ele faz isso eletricamente e mecanicamente? Fica aí para vocês fazer a pesquisa como que essa construção, como que essa modificação de um disjuntor limitador, para a gente discutir em sala. Como que ele consegue fazer isso diferente de um disjuntor, por exemplo, que não é limitador. Pois bem, como é que a gente faz então para identificar a partir da informação, ok, sabemos que o disjuntor é limitador, mas qual será o valor da corrente limitada? Então a gente precisa de uma informação básica aqui, ó. Todos esses disjuntores limitadores, eles fornecem gráficos parecidos com esses aqui. Aqui a gente tem as correntes nominais desses disjuntores, dos vários modelos, né, dessa linha aqui. A gente escolheu um aqui, ó, por hipótese, 12,5 amperes, é o valor do disjuntor. Então, se a gente contar aqui, fica meio, tá ruim aqui no zoom, mas vamos lá, vamos dar uma melhorada aqui para a gente ver um pouco mais de perto essas curvas aqui, ó. O que acontece? Se a gente contar aqui em termos de valores nominais, ó, 1, 2, 5, 6 seria a sexta curva. Então, se a gente vir contando nas verdinhas aqui, seria a sexta, a última aqui desse grupo, aqui de baixo já pegaria por 10, então seria essa última curvinha aqui. Essa representa, então, a forma que o disjuntor vai responder em limitação. Então nós precisamos de duas informações básicas para saber qual é o valor da corrente limitada. A primeira, no eixo X, é o valor da corrente real, então sempre, ó, valor IRMS, ou seja, em kA é o ICC antes do disjuntor. Eixo X, disjuntor antes do disjuntor. ICC do sistema. Subimos com 30 kA aqui até bater na curvinha lá, encontrada no... Ah, mas por que é 12,5? 12,5 a gente escolheu porque era de um circuito, exemplo, que tinha uma corrente nominal próxima a 12,5, a gente usou um disjuntor de 12,5, poderia ser qualquer outro, ou de outro fabricante também. Mas supondo que é um disjuntor corrente nominal 12,5 amperes e a corrente de curto 30 kA, certo? Subimos aqui, encontramos a curva e vamos correr para o eixo Y. Então, aproximadamente aqui por aproximação, né, se a gente fizer aqui, bater e chegar lá, ó, o que vai nos dizer aqui? A corrente limitada. E, então, eixo Y, corrente limitada, eixo X, a corrente original. 30 kA, subiu, bateu... Ah, então é limitada em 10? 10, mas o 10 é de pico. Por que o de pico? Limitado depois do disjuntor.
Porque a corrente, então, ela vai sair do seu valor zero, a corrente de curto-circuito vai subindo. Quando ela tentar subir, antes dela atingir os 30K, o disjuntor vai cortar ela no determinado pico. Ela corta e volta a cair a zero. Mas o valor para nós, lembram, eficaz, aqui ó, que a gente trabalha para o dimensionamento da instalação, a gente precisa do valor eficaz. Vamos relembrar que a corrente de pico é raiz de 2 vezes o valor simétrico. Com isso, se a gente tem o valor de pico de 10K dividido por raiz de 2, aproximadamente, então, a corrente limitada fica em valor eficaz 7K. Então, é esse valor aqui nesse caso, né, que a gente vai utilizar como valor de referência aqui para o restante da instalação. Esse 7K aqui do disjuntor limitado. Então, a gente tinha uma entrada de 30 e agora a gente tem a saída dele apenas com 7K. Apenas porque, vejam, estamos reduzindo a praticamente 25% do valor e isso nos traz um ganho aqui para o dimensionamento dos demais componentes. Vamos chegar agora na nossa parte de cálculo. Cálculo dessas correntes de curto dentro do nosso sistema industrial. Lembrando que, novamente, o nosso foco vai ser fazer o cálculo em alguns pontos chaves. Alguns pontos chaves da instalação. Nós não vamos trabalhar, então, com a modelagem completa do nosso sistema elétrico aqui industrial, porque isso, além de levar e demandar um tempo grande, ferramentas, né, de cálculo de curto-circuito dentro do nosso curso, da nossa disciplina, faz com que também isso acabe sendo espelhado em relação a outras disciplinas que trabalham, inclusive com mais profundidade, na metodologia de cálculo. Então, o que a gente vai usar aqui é uma referência de cálculos máximos, porque uma vez que a gente consiga calcular os valores máximos nos pontos-chave. Quais são os pontos-chave? Secundários de transformadores. Por que secundário de transformador é um ponto-chave? Vamos relembrar aqui, ó, nosso diagraminha aqui, ó. Transformador, secundário de transformador. A gente quer calcular a corrente curto-circuito aqui. Porque daqui, pessoal, para ligar no barramento, a gente tem o que? Cabo. Normalmente os transformadores, até os quadros gerais aqui, possuem uma distância pequena e correntes elevadas, ou seja, correntes elevadas, seções elevadas. A impedância é muito baixa. Então, o valor de curto na saída do transformador em relação ao valor de curto aqui no barramento de baixa tensão, a diferença vai ser muito pequena. Então, se a gente obter o valor aqui na entrada, logo na saída do trafo, a gente vai ter, até por questões de segurança, se a gente considerar o mesmo valor, a gente vai estar mais seguro do ponto de vista de erro, né, em relação à corrente considerada. A gente, na real, vai ter um valor um pouco abaixo, só que esse pouco abaixo vai representar 2, 3% em relação a essa corrente. Então, a gente pode considerar como sendo o valor da corrente de curto aqui. Da mesma forma, se a gente tivesse um quadro geral em CCM, ou CCM ligado direto no transformador, né, dependendo da instalação, também a gente tem cabos de seções maiores aqui, impedâncias pequenas e a redução de curto sendo baixa. Logo, a gente precisa das correntes de curto aqui no barramento para fazer o dimensionamento dos componentes de proteção e partida e também dos cabos, certo? Então, vamos aqui criar essa modelagem básica. Uma premissa importante aqui que a gente vai usar em industriais é que os nossos cálculos nós vamos considerar que a fonte no primário desses transformadores é uma fonte infinita. Já ouviram esse conceito? Vamos lembrar o que é, do ponto de vista de curto-circuito, uma fonte infinita de curto-circuito. Se a fonte é infinita, quer dizer, se o ICC nesse ponto é infinito, quer dizer que a impedância é zero. Então a gente vem aqui porque senão a gente precisaria fazer o quê? Precisaríamos fazer toda a somatória de todas as impedâncias, inclusive a impedância da concessionária, que é isso que é feito em sistemas, vamos dizer, onde você tem que apresentar todos os cálculos, por exemplo, uma concessionária e tudo mais, você não vai considerar
fonte infinita aqui, você vai colocar a impedância aqui. Ah, mas então está errado o que a gente vai fazer? Não, apenas está de forma mais conservadora. O valor que a gente vai calcular aqui no secundário transformador, considerando isso impedância como fonte infinita, e a gente vai ver, inclusive, comparativamente isso num exemplo calculado completo e depois calculando como fonte infinita, nós vamos pelo lado seguro, sempre o lado conservador da instalação, que é o lado que, sendo fonte infinita, existe alguma possibilidade, então, ó, vamos manter aqui, ó, existe alguma possibilidade de um valor que a gente vai calcular aqui no secundário ser maior nessa metodologia que a gente vai usar, independente da fonte, da impedância que vai ser ligada aqui no primário, pessoal? Por que não dá para ser maior? Porque qualquer coisa que a gente coloca na impedância aqui no primário vai ser maior que zero, vai ter uma impedância de entrada da concessionária, dos cabos, enfim, por menor que seja aqui no ramal de ligação, ramal de entrada, mas tem a concessionária, então isso vai acabar reduzindo. Ah, mas então quer dizer que dentro desse conceito, se a gente vir até um transformador e colocar uma fonte, pode colocar uma usina, podemos colocar um Itaipu no primário do transformador, diretamente ligado. Se a gente considerar o primário como Z igual a zero, jamais o secundário vai ter uma corrente de curto-circuito maior do que essa consideração, devido ao que? A característica eletromagnética do transformador, ele tem um limite, ele tem a saturação magnética, né? Que é o que a sua impedância, a impedância do transformador aqui que nós vamos ver, ela faz com que essa corrente do secundário seja limitada. A fonte é infinita, a sua impedância no primário é igual a zero e a gente só tem, então, a impedância do transformador no caminho. E aqui a gente tem uma equação básica de cálculo de curto-circuito para essa condição de fonte infinita em transformadores, que é a corrente nominal dividido pelo Z equivalente. Isso vem da modelagem de circuitos. Mas o que nos interessa é a equação, aplicar direto a equação. Então, se a gente tem fonte infinita, considerada no primário, nós utilizamos, então, para cálculo da corrente de curto-circuito no trifásica, no secundário desse transformador, a sua corrente nominal dividido pelo Z equivalente. Como que é a corrente nominal no secundário de um transformador? A sua potência nominal, raiz de 3, é a sua tensão nominal do secundário. E a sua impedância equivalente? É o seu Z percentual, sua impedância percentual, isso aqui é um dado de placa, que tem que ser informado em todos os transformadores, qual é o Z percentual, dividido por 100. Se você dividir o Z percentual por 100, a gente já sai no Z equivalente para a base da sua corrente nominal. Então, juntando as equações aqui, a gente chega que a corrente de curto-circuito trifásica, potência nominal, vezes 100, né, que é o inverso daqui, que estava dividindo aqui na impedância, dividido pelo quê? Pela impedância percentual, raiz de 3, tensão nominal. Ah, isso é o valor, ó, de novo, é o valor máximo de curto-circuito no secundário do transformador, usando essas premissas de fonte infinita no primário, certo? E agora, o que essa equação aqui diz? Ah, então eu vou ter que decorar isso, decorar aquilo. Não, isso aqui é referência, é consulta, né, pessoal? Toda vez que a gente quiser calcular a corrente no secundário de um transformador de qualquer instalação, sem saber quais são as impedâncias que estão no seu primário, então a gente pode usar o conceito de fonte infinita, e aí através dos seus dados de placa, potência nominal, Z percentual e a tensão nominal do seu secundário, a gente chega a qual é o valor da corrente curto-circuito máxima trifásica no secundário. É o que a gente pode ver aqui, ó, num exemplo aqui embaixo. Ó. Então, vamos entender aqui, ó. Calcule a corrente de curto-circuito trifásico máximo no secundário de um transformador de iluminação e tomadas com esses dados aqui. Bom, esse máximo a gente já pode fazer uma chamada aqui, quer dizer o quê? Considerando fonte no primário igual a impedância nula, ou seja, fonte infinita. Então vamos lá. 13.800-220-127. Primeiro vamos entender isso aqui. Ó.
quer dizer isso aqui? Quem que é primário, quem que é secundário aqui? 380, tá. Então vamos lá. Isso é norma. Sempre traço aqui, ó, representa a separação entre primário e secundário. Embora em alguns lugares, em algumas nomenclaturas, em algumas bibliografias, a gente até encontra. Um transformador 380/220, primário 300. Não, mas 13.800, quando aparece o traço, quer dizer separação primário e secundário. A barra aqui, aí sim, quer dizer que é a tensão fase neutro. Mais tensão nominal de novo, sempre é fase. Então, a gente vai ter o quê? 13.800 no primário, 220 como tensão nominal do secundário fase, que é esse valor de tensão que a gente vai usar aqui, ó, para colocar como tensão nominal. Z percentual, dado de placa, 4,5%, vamos colocar aqui. E, finalmente, a potência 75 kVA, para manter as bases de unidades, 75.000 VA aqui. Pois bem, e aí vocês vão complementar o cálculo aí, vão conferir se esse valor está certo, indicado aqui como 4,39 kA. O que esse valor quer dizer, pessoal? Quer dizer que a gente pode pegar esse transformador, levar ele lá em Itaipu, pegar todos os geradores de Itaipu, ligar no primário dele, né, se fosse possível isso, e um transformador de 75 kVA, e fazer um curto-circuito no secundário dele, que mesmo assim o valor seria abaixo desse valor aqui. Porque aqui a gente está considerando que a sua fonte primária é infinita, ela é como considerada impedância nula. Então, dessa forma, esse valor seria o quê? O valor que a gente usaria para fazer o dimensionamento de todos os componentes que estão após esse transformador. Por exemplo, do quadro dele, supondo, né, pela potência desse transformador aqui, transformador de iluminação e tomadas, um transformador auxiliar, toda a parte auxiliar de tomadas, enfim, que tivesse ligado depois dele, a gente usaria esse valor de 4,39 kA para fazer o quê? Fazer especificação de capacidade de ruptura de juntores, para fazer o dimensionamento de condutores, quando a gente for usar aqui para calcular qual a seção mínima pelo critério de curto para os condutores que vão ligar depois desse transformador. Então, a gente teria esse valor de referência aqui, nesse exemplo, de 4,39. Assim, a gente fecha aqui a parte conceitual e também a parte de cálculos que a gente vai utilizar dentro da disciplina, né? Para, na sequência, agora a gente vai mostrar um exercício onde temos os valores calculados dentro de um sistema elétrico industrial, efetivamente calculados pelas metodologias normativas, e depois vamos também trabalhar com essa questão se a gente usar essas simplificações de fontes infinitas aqui, para a gente verificar os impactos e as diferenças que a gente teria nos dimensionamentos. Até o próximo vídeo.